Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu quero desejar a você um excelente dia, uma boa tarde, uma boa noite, que a gente possa caminhar nessa aula de hoje de forma muito tranquila. E também reforçar aquele meu pedido, não é? Para que você, aluno do sexto ano, tenha cuidado e seja obediente com as medidas, não é, que são sugeridas pelos órgãos de saúde, o Ministério da Saúde, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que é o quê? Que a gente possa se preservar, que a gente possa manter esse isolamento social, que a gente possa manter o uso do álcool em gel, o uso da máscara, tá certo? Espero que vocês estejam seguindo todas essas recomendações, tá bom? Hoje nós iremos retomar o conteúdo da pré-história. Conteúdo esse que vai fazer com que a gente tenha uma noção exata de como era essa organização social, como eles se organizavam socialmente, em que grupos, de que maneira e, sobretudo, a formação dos primeiros núcleos urbanos, ou seja, as primeiras cidades sendo formadas. Pós o período neolítico, isso vai acontecer. E vai acontecer de que maneira, professor? Muito bem, vai acontecer através das tribos. Os primeiros clãs, os primeiros grupos sociais. Grupo de 5, 7, 8, 10 pessoas começam ali a se unir, a ter algo em comum, que é a possibilidade de viver de acordo com seus interesses, com as suas características daquele momento pré-histórico, não é? É aquilo que eu sempre digo. Você, para entender a pré-história, você jovenzinho, com 10, 11, 12 anos, não pode ter uma visão. Como é, professor, que eles começaram a descobrir o fogo? Era tão primitivo, eu não quero saber disso não. Mas a gente tem que se interessar, minha gente. Tem que se interessar para entender de que forma esses povos começaram a evoluir. Tem que ter a sua curiosidade despertada, não é? Para a gente começar a entender e tornar o estudo da história cada vez mais prazeroso, cada vez mais gostoso, interessante, que desperte a sua curiosidade. É isso que a história quer, que você possa identificar as características de cada civilização, de cada período histórico. Vocês já sabem, não é? Que a gente trabalhou muito essa questão de período. Nós estamos ainda no período da pré-história, depois nós vamos para a Idade Antiga, na Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. São períodos que a história coloca para a gente, para que a gente possa ter uma maior facilidade e poder ali fazer comparações. Perfeito? Não é? E aí a gente vai começar hoje como estava essa organização social, organização política. Sim, os primeiros hominídeos, logo após o Neolítico, começam a se organizar de forma política também, social e política. Para isso, temos que ter essa visão crítica e avaliar aos pouquinhos como foram importantes as evoluções, as representações do que seria o Neolítico, as consequências do período Neolítico. Tanto é que o livro chamou de quê? Aí. Isso, muito bem. Lembrou, não foi? Tá de parabéns. Vai longe, viu? Isso mesmo. O livro chama de Revolução Neolítica. Significa o quê? Que mudou tudo na pré-história ali a partir do período Neolítico. Significa novo período. Aparecimento de quê? De uma nova forma de sobrevivência, que é a mais antiga que eu já falei com vocês na aula anterior, que é a agricultura. É a agricultura. O homem vai plantar e vai colher, vai tirar dali o seu sustento, a sua possibilidade de sobrevivência. Tá bom? Agora nós vamos um passo à frente, ver como esse homem pré-histórico vai se organizar em tribos, em comunidades,
definir quem vai possuir uma liderança e poder sobreviver e poder desenvolver, não é, as situações de acordo com aquele período, de acordo com aquelas características que estavam ali para esse homem pré-histórico. Tá bom? Convido vocês, meus queridos, a abrir o nosso livro na página 58, para você arrasar aí em termos de história. Presta atenção aí, tá ligado aí? Isso, muito bem, presta atenção, fica atento aí. 58 apresenta o título aí, ó, o subtítulo, aliás, da organização política nas aldeias, olha aí, nas aldeias. Não é aquela aldeia que a gente possa imaginar como vive hoje o indígena, uma coisa muito mais primitiva, inicial. Política nas aldeias, a formação das primeiras cidades. As condições decorrentes do assentamento em locais fixos, o que é assentar? Sentar mesmo, se fixar em locais fixos, não é? Ali ele vai conhecer o local, vai começar, o homem pré-histórico, a verificar a terra, ver se tem algum rio perto, como é que ele vai fazer o fogo, como é que ele vai fazer, se ele vai morar dentro de cavernas ou não, é? Como vai ser isso? Vamos lá. Fixos foram decisivas para a formação dos primeiros agrupamentos, os primeiros grupos humanos, sedentários. Esse termo não é a primeira vez que surge para a gente aqui do 6º ano, e a gente sabe muito bem o que significa sedentários. Isso, ele fica fixo em determinada região, que logo passariam a desenvolver uma atividade coletiva em torno do que eu falei. Tá vendo aqui? Aqui, ó. Nesse parágrafo aqui, ó, da agricultura. Primeiro parágrafo da página 58. Agricultura como forma de subsistência. O que é subsistência, pessoal? É uma forma de sobreviver, subsistir. Qual é a forma que o homem pré-histórico inicialmente encontra, agora a partir do Neolítico, para sua sobrevivência? Isso, muito bem, viu? Estou gostando de ver. Foi a agricultura. É a agricultura que torna a possibilidade do homem subsistir, de ele existir, de ele ter ali da terra as condições ideais para a sua sobrevivência. Ele vai começar a plantar, não é? A cuidar daquela plantação e depois colher aquele fruto, e aquele fruto vai ser importante para a sua sobrevivência. Deu para entender? Não é? Prosseguindo aí na página 58, no primeiro parágrafo, atenção! Os grupos se transformaram em aldeias, nas quais se reuniam os indivíduos que mantinham laços de parentescos. Se reuniam aqueles indivíduos, aqueles primeiros hominídeos, que tinham parentesco. Eu sou primo do primo do primo do primo de fulaninho. Vamos aqui nos unir, vamos viver em conjunto, vamos viver nesse grupo social aqui, porque um vai ajudando ao outro nesse momento, tá bom? Aqueles mais experientes, evidentemente, têm maior facilidade de sobrevivência. Deu para perceber? Deu para perceber? Pronto. Esses agrupamentos familiares que constituíam os aldeamentos e tinham em comum o mesmo antepassado, ou seja, eram ali aquele mesmo núcleo e tem um antepassado comum, principalmente aqui com relação aos primos, não é? Que pode ter avó e avô com o mesmo a mesma linhagem genealógica, não é, familiar. Então, prosseguindo aqui, receberam o nome de clãs, esses clãs. A reunião dos clãs deu origem às tribos. Atenção agora aqui, vou para o terceiro parágrafo da página 58. As decisões políticas, econômicas e religiosas cabiam ao integrante mais antigo, a quem se denominou de ancião. Cabia a ele resolver todos os problemas que aparecessem na comunidade. Com o processo de evolução social, os anciãos, olha aí, quem são os anciãos? Isso,
são os mais antigos, os mais velhos, os homens mais velhos, cabia a ele resolver todos os problemas que aparecessem na comunidade. Então, pela sua experiência, por ser mais vivido, aquele ancião teria condições de resolver todos os problemas daquela comunidade. Deu para perceber? Então, ali ele tinha um papel de liderança, tá bom? Com o processo de evolução social, os anciãos passaram a receber o nome de patriarcas. O chefe dos clãs, prosseguindo aí, isso, muito bem, era escolhido não mais pela idade, e sim pela capacidade de liderança e inteligência. Com o tempo, os mais antigos vão ter ainda uma certa autonomia, não é? Um certo prestígio, mas o que vale agora é que esse patriarca ele saiba exercer, através da sua experiência, um papel de liderança e utilizando, sobretudo, a inteligência. Prosseguindo aí, caberia também aos patriarcas comandar as atividades religiosas e proteger seus clãs. A economia desses grupos era baseada essencialmente na agricultura de subsistência, ou seja, uma produção voltada àquilo que eu falei, ó, uma produção, isso, voltada apenas para o consumo, para consumir os produtos, para sobreviver, para se alimentar daqueles produtos que eles começam a produzir. Todos plantavam e colhiam verduras, frutos e raízes que deveriam ser depois coletivizados. Não existia comércio, pois não havia excedente de produção, e a divisão do trabalho se dava entre homens e mulheres. O trigo e a cevada são exemplos dos produtos plantados por eles. Olha aí, você poderia perguntar, professor, que produtos são esses que esse homem pré-histórico começa a plantar? Que ele vai tirar dali a sua sobrevivência. Aqui, ó, trigo e cevada. Que também criavam animais para consumo como cabras e bois. Não tardou, ou seja, não demorou, para que os clãs agrupados em tribos começassem a desenvolver estruturas que pudessem melhorar sua segurança. Ergueram muros, inicialmente de madeira, depois de uma mistura à base de barro. Além disso, com base na observação, os indivíduos do Neolítico, olha aí o que aconteceu com esses indivíduos, como eles vão evoluir, presta atenção aí no serviço. Os indivíduos do Neolítico aprenderam a identificar o período de chuvas e de estiagem. Estiagem é o quê? É quando não existe chuva, para de chover. A gente até diz, eita, está estiado porque parou de chover. Bem como a drenar pântanos e criar canais de irrigação. Olha aí, perceba que há uma evolução. O homem pré-histórico vai evoluindo. Depois do Neolítico, por isso que a gente tem que enfatizar muito esse avanço que o homem pré-histórico deu quando ele chegou nesse patamar, quando ele chegou nesse nível de ser chamado agora de Neolítico, do período Neolítico. Isso proporcionou, vê a consequência desses canais de irrigação, vai acontecer o que com esses canais? Vai facilitar o que? Vai propiciar o que? Vai ter que consequências? Preste atenção aí. Isso proporcionou avanços na produção de alimentos, ou seja, vai produzir mais alimentos com os canais de irrigação, porque a água é fundamental para a plantação. O que, consequentemente, gerou o excedente de produção. O que é excedente? Aquilo que é produzido a mais, que logo foi usado em pequenas trocas em outras cidades. Como a qualidade de vida melhorou, houve diminuição dos índices de mortalidade e aumento populacional. Para os historiadores e antropólogos, os sumérios são considerados inventores das cidades, pois se fixaram às margens do rio Tigre e Eufrates, dando origem posteriormente à chamada Mesopotâmia. Outra cidade bastante antiga, cujos vestígios arqueológicos foram achados recentemente, foi Jericó, na Palestina, erguida às margens do rio Jordão, por volta de 8.000 anos antes de Cristo. Tá bom? Na página 59 surge aquele item que você já está se acostumando, que faz parte da nossa coleção.
faz parte do nosso livro. O que é, professor? Isso mesmo, muito bem. Praticando conhecimento. Como é que eu vou praticar conhecimento? Fazendo exercícios. Vamos lá. Tem uma questão número 1, na página 59, que a pergunta é extensa, é grande, não é? Tem aqui deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 7 linhas de perguntas, de relação de perguntas. Mas ele quer fazer um contexto, ele vai explicar algumas coisas e depois no finalzinho que vem a pergunta. Isso pode acontecer, viu? Você tem que se preparar para isso. Como ela tem um nível de dificuldade um pouquinho difícil, eu vou fazê-la com vocês, tá bom? Legal? Acompanha aí. Página 59, questão número 1. Atenção, preste atenção aí. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, também conhecido como IBGE, a cidade do Recife possui uma área total de 218 mil quilômetros quadrados e sua população em 2015 foi estimada em 1.617.000 pessoas. Hoje, a cidade do Recife está beirando aí ganhou praticamente 100 mil pessoas em 6 anos, não é? Ganhou 100 mil pessoas, mais ou menos, dá 1.700.000 hoje. Assim como várias metrópoles no mundo, a capital pernambucana possui um alto grau de complexidade, congregando, ou seja, vivendo junto ali várias etnias. O que significa etnias, professor? Significa raças desde sua origem, essencialmente indígenas e negros, mas que para esse grau de complexidade ocorresse, a humanidade passou por vários estágios de desenvolvimento tecnológico. Na pré-história, os primeiros aglomerados humanos e sua forma de organização foram decisivos para esse processo de evolução estrutural. Nesse sentido, relacione a descoberta da agricultura com o surgimento das primeiras aldeias. Claro, o surgimento da agricultura, nessa nova forma de sobrevivência, vai fazer com que vai surgir ali os primeiros grupos humanos, sem dúvida nenhuma. As primeiras aglomerações, os primeiros núcleos, as primeiras famílias começam a se unir, os primeiros clãs começam a se unir. Qual seria a resposta então? Atenção aí para a resposta. Pega lá o lápis, isso, pegou, isso, acompanha aqui contigo, acompanha aqui. A resposta do primeiro quesito, página 59, já deu tempo, hein, de pegar um lápis aí. Atenção, anota aí. Durante boa parte do Paleolítico, os hominídeos deslocavam-se por regiões à procura de alimentos. Os hominídeos deslocavam-se por regiões à procura de alimentos e água, sem se estabelecer em determinados locais. Ponto. Posso prosseguir? Muito bem. Com a descoberta da agricultura, o homem e a mulher passaram a se estabelecer perto dos rios. O homem e a mulher passaram a se estabelecer perto de rios e lagos para melhor organizarem suas plantações. Ponto. A partir desse momento, muito bem, a partir desse momento, surgiram as pequenas comunidades que logo
evoluíram para aldeias, as pequenas comunidades que logo evoluíram para aldeias. Ponto final. Segunda questão, página 59. Atenção aí. Quando os homens e as mulheres do Neolítico deixaram de ser nômades? Você, estudante do 6º ano da Escola Dinâmica, tenho certeza que sabe o significado do termo nômades. Qual é a interrogação? O significado do termo nômades? Nômade significa deslocamento de uma região para outra. O homem pré-histórico ele era nômade, ele não ficava fixo em nenhuma região. Isso porque naquele período, porque naquele momento, os continentes estão interligados, estão próximos um do outro, quase que colados. Então ele tinha condição de sair da África, ir para a América, ir para a América do Central, América do Sul, sair da Europa, vir para a América e assim sucessivamente. Então esse deslocamento era feito porque os continentes estavam próximos um do outro e ele era nômade, não é? Prosseguindo aí, segunda questão, presta atenção. Surgiram os primeiros agrupamentos humanos. Nesse contexto, defina o que eram os clãs. Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Vamos lá responder? Pega o lápis aí. Isso, muito bem. Pegou direitinho aí, tá organizando, tá pronto aí? Lá vai. A resposta. Eram agrupamentos familiares que constituíam os aldeamentos e tinham em comum o mesmo antepassado. De novo, vamos lá. A resposta no segundo quesito. Eram agrupamentos familiares que constituíam os aldeamentos e tinham em comum o mesmo antepassado. Ponto. Vou deixar a terceira questão para você fazer aí na página 59. Tá bom? Vamos agora para a página 60, que temos aqui a chamada Idade dos Metais. Pelo termo, que eu já disse que você deve ficar atento o significado dos termos, em história principalmente. Pelo termo a gente identifica que houve uma mudança. Mudança de quê? O homem pré-histórico agora, ele começa a fazer uso de forma cada vez mais intensa dos metais, não é? Dos metais. O que é que diz aqui esses metais? Vamos conhecer esse período da Idade dos Metais. O homem agora, ele vai precisar dar um passo à frente. Ele vai ter que utilizar determinados materiais que até então ele não utilizava. E entre esses materiais que ele não utilizava e passa a utilizar o homem pré-histórico, isso, qual é o material? Metais, o ferro, o bronze, o cobre. Vamos lá. Página 60. A fase final da pré-história foi nomeada de Idade dos Metais. A fase final, período pré-histórico. A transformação mais decisiva para o ser humano nesse período foi a descoberta de metais e o controle das técnicas de metalurgia e fundição. Metalurgia significa o quê? É um ramo da ciência que estuda os metais. De identificação, tem aqui um link aqui, viu? Presta atenção aí. Identificação até sua transformação em matéria para uso cotidiano, passando pela extração. A metalurgia, atividade que vai da extração do metal à sua transformação em liga metálica, foi largamente utilizada para a fabricação de ferramentas usadas no cultivo agrícola, joias e objetos de arte. As civilizações que ao longo dominaram a metalurgia e a empregaram em confecção de armas, cresceram em poder militar e passaram a atacar e conquistar outros povos. Ou seja, se eu tenho um domínio da construção, fabricação de armas, logo
terei condições de ter um exército cada vez mais forte, dominar várias regiões, e aquela região que tinha um exército vai passar a ser dominada por mim, e aquele exército, aquele grupo humano ali que foi vencido, que foi derrotado, vai se transformar se transformar em escravo. Com isso eu vou crescer meu espaço territorial, aumento a população, e ali eu vou incentivar cada vez mais a agricultura e vou ter escravos para servir ao meu governo. Está dando para entender, pessoal? Porque há essa preocupação desses líderes aqui, desses primeiros grupos humanos, em dominar a fabricação, o procedimento de fabricar a metalurgia que vai dar origem aos ferros e aos armamentos, não é? Dá origem aos ferros, não, dá origem aos armamentos, para que a fabricação desses armamentos possam ser favoráveis para o aparelhamento, para a organização do exército, e ao mesmo tempo também algumas ferramentas vão ser criadas, não é, como enxada e por aí vai, uma pá, para o trabalho agrícola. Então vai ter duas funções essa ideia dos metais, esse crescimento, né, o surgimento desses metais aí. Vamos lá. Além da descoberta, na página 60 ainda, dos metais, você destacaria todo esse primeiro parágrafo aqui, viu? A fase final da história, aliás, a fase final da pré-história até povos. Além da descoberta dos metais, que caracteriza esse período, outras transformações políticas e econômicas foram fundamentais para a evolução social da humanidade. Entre elas destacam-se muito bem, a divisão do trabalho, o trabalho sendo dividido, cada um com a sua tarefinha a ser realizada, o surgimento do Estado e a propriedade privada. Vamos ver o surgimento dessa divisão do trabalho aqui. Novas situações surgiram com o advento das cidades. Esse advento significa aí o surgimento das cidades. E sua tendência para um processo de urbanização. Como já foi mencionado, a produção agrícola, que antes era de subsistência, era só para mim sobreviver, para minha sobrevivência, tinha passado a gerar excedentes, tinha começado a acumular, a sobrar. E essa sobra, eu vou fazer o que com essa sobra de alimento que eu começo a produzir? Eu vou começar a vender. Daí vai começar o surgimento da questão comercial de forma mais intensa, não é? Atenção aí. Em um pequeno comércio de trocas, gerou um excedente e aí eu vou começar a trocar um objeto por outro, não vai ter moedas ainda não. A produção agrícola melhorou e mais excedentes foram produzidos, o que gerou um aumento populacional ainda maior. Com uma cidade organizada e urbanizada, uma nova relação econômica se estabeleceu. Surgiu uma divisão de trabalho com especificações. Na verdade, já estou na página 61, preste atenção aí. Já existiam pastores, agricultores, comerciantes e artesãos, demonstrando que o modo de vida primitivo, cuja divisão de trabalho era simples entre homens e mulheres, baseado em suas condições físicas, havia sido superado há muito tempo. Nos centros urbanos, a vida econômica girava em torno de artesãos e comerciantes, enquanto nos campos estavam trabalhadores agrícolas. Nós vamos agora fazer um passeio aqui no surgimento do Estado e perceber como esse Estado, como esse governo vai estar pronto, está organizado, definido, de que forma ele vai favorecer ao desenvolvimento cada vez maior dos seus grupos sociais. Surgimento do Estado. Devido à maior complexidade nas relações sociais, políticas e econômicas, o sistema de clãs e as relações entre aldeias não mais servia. Teria agora que dar um passo à frente, teria que evoluir. E essa evolução será com o aparecimento do Estado, que vai organizar toda aquela sociedade. Deu para entender? Um órgão que vai trazer benefícios em relação a
a segurança, a questão da água, a questão da alimentação, vai surgir a necessidade de um Estado para organizar isso. Para concluir aqui, ó, na página 61, o controle sobre essas relações de produção econômica exigia uma política consistente. Essa necessidade originou o Estado. É importante salientar que nem todos os povos desenvolveram o Estado ao mesmo tempo. Um grupo surgiu o Estado primeiro, depois um outro grupo demorou um pouquinho mais. É importante destacar isso. É importante salientar que nem todos os povos desenvolveram o Estado ao mesmo tempo. Algumas comunidades, como as que habitavam o chamado Crescente Fértil, aqui no nosso link do livro está explicando o que é Crescente Fértil. Na próxima aula eu vou detalhar e mergulhar um pouco mais sobre esse Crescente Fértil e o aparecimento de estudo da nossa primeira civilização, que será a civilização mesopotâmica. Depois Mesopotâmia, depois o Egito, o aparecimento do faraó. Mas eu não vou antecipar para vocês nada em relação aos conteúdos que vão vir com o passar das nossas aulas, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, não é? Continuem aí nas medidas, né, preventivas que a Organização Mundial da Saúde está dizendo para a gente estabelecer, para a gente cumprir e obedecer. Distanciamento social, uso de máscaras e a questão também do álcool em gel limpando as nossas mãos. Tá bom? Tchau para vocês, um forte abraço e até a próxima, né, pessoal? Deixando para vocês ainda, ó, atenção aí, lembrei, tarefa de casa, página 64, não é? 64 e 67. 64, 67, tarefa de casa. Bom, tchau para vocês.